Ei, ah. Ei. Teste, 1, 2. Deixa eu mandar um negócio para você. WhatsApp. Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contabilidade, dou início à presente audiência pública, que tem por objetivo apresentar e discutir o projeto de lei número 107/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. Agradeço a presença do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, senhor Júlio Antônio Gonçalves, e também do secretário de Finanças, senhor Adriano Carlos Pacola, que eu já gostaria que os dois pudessem estar tomando assento aqui conosco à mesa. Antes de passar a palavra ao representante do Executivo, gostaria de fazer algumas considerações com relação à tramitação da matéria nesta casa. Temos que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2019, atendendo à disposição da Lei Orgânica do Município. O projeto foi lido em plenário na sessão do dia 7 de outubro de 2019 e, posteriormente, foi comunicado no Diário Oficial do Legislativo que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas pelo prazo de 30 dias,
prazo este que findará às 17 horas do dia 7 de novembro de 2019. Até o momento, nenhuma emenda foi apresentada. Dito isso, peço agora ao secretário, senhor Júlio, que faça as suas considerações com relação ao projeto encaminhado ao Legislativo. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aqui pela recepção de todos os vereadores. Então, hoje nós estamos aqui para fazer a apresentação referente ao projeto de lei que foi enviado à Câmara dia 30 de setembro, do orçamento do ano de 2020. Vou pedir para o Flávio ajudar nos slides, né? Rapidamente, a gente, só pontuando algumas informações em relação a como se deu a elaboração do orçamento, considerando alguns aspectos. A nossa população estimada pelo IBGE de 2019 são 68.432 habitantes. Tá? O ano que vem nós teremos o censo aqui, mas essa é a população estimada pelo IBGE. Também o PIB per capita do município é 36.824,98. Esses dados são do IBGE e só do ano de 2016, que é o último dado divulgado do PIB per capita. Também, na elaboração, a gente também considera o cenário econômico, né, que é atribuído para o ano 2020 através do Banco Central, do seu boletim econômico. O próprio governo tem uma previsão de crescimento de 2,17% produto interno bruto, lembrando que essas informações são referentes no mês de agosto de 2019, e uma inflação de 3,91, naquela época, quando nós iniciamos a elaboração. Como eu falei que é de agosto, porque já em setembro nós já tivemos uma deflação, né, foi negativa a inflação. Hoje a inflação acumulada está em 2,89, então, alguns números que o próprio governo divulga, ao passar dos meses, eles vão fazendo uma revisão nesses números. Mas os números que, na época que nós usamos, considerando nossas informações do Banco Central em relação ao crescimento do país para o ano 2020. Também o nosso orçamento ele atende todos os entes, a Prefeitura, o SAI, o Instituto de Previdência, o Centro Municipal e também o Poder Legislativo, a Câmara Municipal. Então, o orçamento, a peça orçamentária atende tanto a administração direta como a administração indireta. Feitas essas considerações, nós já iniciamos aqui a apresentação dos números, né? Inicialmente com as receitas. Nós dividimos aqui o grupo de administração direta, que é as receitas arrecadadas pela Prefeitura. A previsão no total de 205.359.700. Aqui nós temos no quadro a divisão por impostos, taxas, né, contribuições, receita patrimonial, as receitas de serviço, transferências correntes. Também as deduções de receita são, no caso aqui, de deduções por renúncia por conta do pagamento de impostos à vista, que tem hoje o desconto de 10%, outras deduções de descontos concedidos, também descontos do Fundeb, que é repassado para o fundo, e isso totaliza uma receita corrente de 205.319.200, e mais uma receita de capital de 40.500, que totaliza 205.359.700 reais, é o que o município prevê, aliás, a Prefeitura prevê na arrecadação. No quadro seguinte, administração direta, nós estamos falando do SAI e do Instituto de Previdência, uma receita de 67.351. Lembrando que a Câmara Municipal e o Centro Municipal não têm receita própria, por isso não configura nesse quadro. O terceiro quadro é a somatória da administração direta. Então, todas as receitas, incluindo, como eu falei, o SAI, o IPREM e a Prefeitura, no total de R$ 272.710.700. Essa é a previsão para o ano de 2020, de arrecadação de receitas.
Slide seguinte, nós demonstramos aqui, né, o total de receitas pela Prefeitura, 205 milhões, 42 milhões 751 do IPREM e 24 milhões e 600 do SAI. Essa é a divisão das receitas por ente. Feita a apresentação das receitas, nós já damos sequência nas despesas. Também no mesmo formato, administração direta. Aqui, no caso, nós incluímos a Câmara Municipal, né, em questão de despesa. Então, a previsão é um total de 201 milhões e 74 mil. Aqui nós dividimos também despesas correntes 197 milhões 495 mil e despesas de capital 3 milhões 219 mil. E reserva de contingência de 360 mil reais da Prefeitura. Da mesma forma, a administração direta, indireta, desculpe, temos o Centro Municipal, o SAI e o IPREM, que totaliza 71 milhões 636 mil e 700. E, finalizando, a soma das despesas dos entes, tanto prefeituras e demais entes, no total de 272 milhões 710 mil e 700. Então, o orçamento também é aquilo que foi colocado na LDO, busca o equilíbrio econômico e financeiro. Então, as receitas e as despesas, elas estão ajustadas para que ocorra o equilíbrio financeiro. O quadro seguinte, nós demonstramos as despesas por secretarias. O primeiro, o gabinete do prefeito, com 1.576.000, Secretaria de Administração, 2.564.000, Secretaria de Finanças, 2.421.000, a Secretaria de Educação, que é o nosso maior orçamento, são 64.533.000, a Secretaria de Assistência Social, 10.058.000 reais, Obras, 7.060.000, Planejamento, 1.072.000, Agricultura e Meio Ambiente são 8.061.000, Secretaria de Esporte, 2.902.000. Na sequência, continuamos com a Secretaria de Cultura, 3.964.000, Negócios Jurídicos, 1.701.000, a Secretaria de Saúde, são 48.818.800, Secretaria de Recursos Humanos, 3.815.500, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 1.576.500, encargos gerais do município, 15.527.000, Secretaria de Tecnologia de Informação, 5.222.000, Folha de Inativos, 2.030.000, Secretaria de Suprimentos, 921.500, Secretaria de Motomecanização, 5.124.000, Secretaria da Vida de Alfredo Guedes, 690.000, Secretaria da Segurança Pública, 5.477.000. Também, na sequência, Secretaria de Turismo, 280.000, Convênios, 226, e a Câmara Municipal, 5.090.000 reais. E, na sequência, temos o SAI, com 24.568.000, o Centro Municipal, 2.052.700, o IPREM com 34.529.000, e aqui nós temos o item que é reserva de contingência, são 10.847.000, lembrando que a maior parte desse recurso é do Instituto de Previdência, para a sua composição do seu patrimônio como reserva. Também fecha-se o total de 272.710.000. Quadro seguinte também, só para a gente acompanhar as entidades, né? Nós temos a Prefeitura. Aqui, a despesa da Prefeitura é menor do que a receita, porque a Prefeitura promove repasses tanto para a Câmara como para o Centro Municipal e também para o Instituto de Previdência. Então, a despesa é de 195 milhões. O IPREM, 44.974.000, a Câmara, 5.090.000, o Centro Municipal, 2.062.000, e o SAI, 24.600.000 reais. Nesse quadro aqui, nós demonstramos também a avaliação do índice previsto para a Lei de Responsabilidade Fiscal relativa à despesa com folha de pagamento. Lembrando que os valores são de todos os entes aqui do Executivo. Tá?
Gasto com pessoal, se estima-se 113.789.000, o limite prudencial é de 51. Então, prevendo a receita e a despesa, no caso do município, o índice previsto é de 49,53% para o orçamento de 2020. Aqui nós analisamos também a aplicação da educação, de saúde, referente a recursos próprios, aquilo que o município tem que aplicar dos seus impostos que arrecada e de impostos que são transferidos pelo município. O mínimo é de 15%, 22.871.000. A previsão inicial para a saúde é uma aplicação de 22,93%, no total de 34.971.800. O quadro seguinte, ele demonstra como que é utilizados os recursos da saúde. A maior parte aqui, nós vemos pelos números, a atenção hospitalar e emergencial são 20.124.000. Atenção básica, 12.925.500. Depois nós temos atenção especializada, 8.525.000. Gestão da saúde, de 3.271.300. Assistência farmacêutica, 2.044.000. E nós temos o programa de vigilância à saúde, 1.919.000. Assim se compõem os gastos com a saúde. Da mesma forma, os gastos são destinados à educação, os investimentos. O mínimo, 25%, são da receita dos impostos também, 38.819.750. O percentual aqui na educação é de 25,48%, são 39.578.200. Os gastos da educação, nós temos um investimento de 39 milhões para o ensino fundamental, ensino infantil 20.396.000, o infantil compreende o EMEI e creches. A merenda são 4.077.000 reais. Gestão do sistema de educação, 1.024.500. Quadro seguinte, nós destacamos os repasses ao terceiro setor, os valores que nós estaremos repassando para as entidades. Lembrando que se utilizou um reajuste de 4% em relação ao que foi adotado no ano agora de 2019 inicialmente. Tá? Aqui não se consideram aquelas emendas que porventura foram encaminhadas pelos vereadores, mas o valor inicial que foi proposto no orçamento de 2019. Então nós temos a ação contra a fome, 94.000, a DEFIUP, 164.500, a AMU, 28.000, a PAI, são 3 convênios, professores, 396.000, a PAI geral, 126.500, a PAI Transporte, 437.000, o Asilo, 307.000, a Casa Abrigo, a Morada, 942.000, Hospital Nossa Senhora Piedade, pagamento de plantões e do projeto quimioterapia são 3.017.000, o Lar da Criança, 144.000, Legião Feminina, 90.000, a Legião Feminina Área Azul, 88.000, Legião Mirim, 90.000, Legião Mirim Área Azul, 88.000, a Rede de Combate ao Câncer, 94.000 e a Casa CAP, 65.000, um total de 6.171.000. Esses recursos aprovados os orçamentos, a Prefeitura vai estar encaminhando o projeto individualmente para a votação desses recursos para as entidades. Esse quadro aqui, só para a gente ter uma noção dos gastos, o que são as maiores despesas, né? São salários e vantagens, são 97 milhões. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica são os contratos, serviços contratados com pessoa jurídica, 60 milhões. Aposentadorias, 30 milhões. Material de consumo, 16 milhões. Obrigações patronais, 13 milhões. Reserva de contingência de 10.847.000, aporte para o déficit atuarial do Instituto de Previdência são 9.412.000, as pensões 5.158.000, que auxílio alimentação
que é pago aos servidores, 5.127.000, obras e instalações, 3.431.000, equipamento e material permanente são 2.912.000, passagem e despesa de locomoção, mais 2.731.000, material de distribuição gratuita, 2.629. Aí nós temos a sequência das outras também, que são os valores menores, né? Vou pedir para o Flávio, já vou adiantando aqui, pular esse e já passar para o outro, que a gente finaliza também, que são os menores valores, e aí totaliza 272 milhões. Flávio, pode... E aqui nós fazemos um comparativo do que é o orçamento de 2019 e o orçamento de 2020, qual que foi o crescimento. No caso, a Prefeitura ela teve um crescimento de 7,2%, a Câmara Municipal de 6,4%, o IPREM de 13,72%, o Centro Municipal 7,34%, o SAI de 1,65%, total, a média de crescimento do nosso orçamento foi de 7,67%. Nós tínhamos o orçamento em 2019 de 253.293.000, a partir de 2020 previsto 272.710.700. Apenas só a título de informação, o crescimento do ano de 2018 para esse ano, que foi 2019, foi de 8,7%. Então, o crescimento para 2020 ele está, em relação ao orçamento, o índice médio está de 7,67%, quase 1% a menos. Bom, feitas essas considerações aí, rapidamente a explanação dos números mais macros, né? Evidentemente que o orçamento ele tem outros números detalhados, né? Que vai ficar na apreciação dos vereadores aí para análise, estudo e depois posteriormente a votação, mas fico aberto aqui a algum questionamento em relação ao que foi apresentado ou mesmo que foi inserido aqui no projeto de orçamento. Gostaria de dirigir a palavra agora ao senhor secretário de Finanças, senhor Adriano, se ele deseja se manifestar sobre algum assunto Pergunto se a relatora da Comissão de Finanças, doutora Mirna Adriana Justo, deseja se manifestar em relação ao projeto. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto. Com a palavra, o vereador Dudu. Júlio Adriano, vereadores, boa noite. Boa noite. Júlio Adriano, eu tenho uma dúvida. No quadro de despesas, nós temos aqui aposentadorias e pensões. Esse custo, ele não seria do IPREM? Sim, são as aposentadorias e pensões, aí praticamente 99% é do IPREM. É que o orçamento, como eu falei, ele contempla todas as autarquias, né? O IPREM, tudo. Então, aqui, esse resumo, basicamente, a gente só fez uma demonstração aqui para saber o tipo de despesa, mas são aposentadorias que são pagas pelo Instituto de Previdência, tanto aposentadorias como pensões. Então, mas depois naquela conta total, na porcentagem anual, isso aqui entra como gasto da prefeitura? Como? O total. Nós estamos somando o total do gasto. Aqui nós temos 30 milhões de aposentadorias, mais 5 de pensão, totalizando 35. Se nós formos somar esse gasto aqui na prefeitura, dá uma porcentagem alta no coeficiente. Isso entra no coeficiente da prefeitura? Não, se for da receita, a despesa do pessoal, você está perguntando ou não? Não, hoje nós temos, exemplo, quantos milhões nós temos sim, de previsão, Júlio? Na verdade, aquele quadro... 272? Então, os 272, se puder... Então, esses 35 estão dentro desses...
Então, é uma conta um pouco... como é que eu posso dizer a palavra? A porcentagem nossa de gasto em cima desse total, ela não seria real. Ó, só para... Flávio, volta o slide anterior, que tem o que é para cada... Por exemplo, o orçamento da prefeitura é 195. O IPREM ele tem 44 milhões, certo? De orçamento. As despesas do IPREM vai ser pagas com esse orçamento aqui. Então, assim, olhando o todo, nós temos o orçamento de 272 milhões. E dentro dos 272 milhões está o IPREM, está os 35. Isso. Tá. Por isso que aqui Então, nós separamos aqui para ter uma noção do que é gasto, o que é do Instituto. Entendi. Outra coisa, Júlio, outros serviços de terceiro com pessoa jurídica e serviços de terceiro com pessoas físicas. Esses serviços de pessoa jurídica, ele compreende quais tipos de serviço? Olha, aqui nós temos todos os contratos, por exemplo, serviços, quando a gente paga energia, é um serviço de pessoa jurídica. O nosso contrato que nós temos para urgência e emergência, que é um contrato que custa aí 10 milhões, né, também é serviço de pessoa jurídica. Todos os contratos que nós temos quando contratamos com empresa, né, seja de prestação de serviço, assim, de manutenção até de veículos, por exemplo, quando você paga uma nota de uma oficina, também é serviço de pessoa jurídica. Nós temos outros serviços, mas tudo aquilo relacionado à contratação de pessoa jurídica. A gente recap, a Adriana está me lembrando assim, contratou uma empresa para fazer um recapeamento, vai reformar uma escola, a empresa também. Tudo aí dependendo no caso de reforma, quando só reforma, entra em pessoas jurídicas. Então, assim, tudo aquilo que você faz, as tratativas com as pessoas jurídicas. Então, é manutenção do dia a dia, até, às vezes, as outras coisas que são mais específicas, como deu o exemplo aqui do contrato que a gente tem com a UPA, né, que é também serviço de pessoa jurídica. E pessoa física, nós temos aqui pagamentos de estagiários, nós temos outros serviços, por exemplo, de aluguel, quando é contratado aluguel com pessoa física. Nós temos alguns pagamentos que nós podemos... também são de prestadores de pessoa física também, né? Temos também os repasses quando é feito relacionados à prestação de serviço. Por exemplo, a gente paga... os membros da JARE recebem também, são pessoas físicas, são várias atividades que são realizadas por pessoas físicas, que chega ao montante aí de 2.221.000. São vários, a gente pode depois até com mais precisão enumerar quais são, mas são vários serviços que são prestados por pessoa física. Ô, Júlio, reserva de contingência. A reserva de contingência ela tem um fim específico. A reserva, ela tem, dependendo para cada, né, no caso, nós temos um valor de aproximadamente, são 10 milhões, né, a maior parte, a gente fala que é do Instituto de Previdência. Então, essa reserva do Instituto é a diferença. A gente viu que o Instituto vai arrecadar 44 e vai gastar 35, mais ou menos, arredondando os números. Vai ter uma sobra. Essa diferença está aportada na reserva, porque esse valor o Instituto vai aportar no seu patrimônio como uma reserva, que se futuramente for necessário, posteriormente, ele vai pagar. A reserva de contingência já da Prefeitura, que nós temos lá 360 mil, ela serve para suplementações ou remanejamentos, né, para atender algumas demandas. Já é um pouco diferente do Instituto de Previdência. Na realidade, era isso que eu queria saber, se a gente pode trabalhar com remanejamento em cima da reserva de contingência. Sim, mas da Prefeitura, não do Instituto de Previdência, Entendi. separadamente. Mas esse dinheiro pode ser mexido, então? Sim. Tá bom. Muito obrigado. Pergunto se algum mais dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto.
Júlio, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para você sobre o valor de 1.576.000 do gabinete do prefeito. Aqui esse valor ele se enquadra no bombeiro, né? Sim. O que mais ele se Uma enquadra? parte está vinculado, como o bombeiro ele está vinculado ao gabinete, né? Uma parte dos recursos é destinada. Outra parte é a questão de folha, né? De gabinete, tanto os subsídios do prefeito e dos funcionários relacionados ao gabinete, e também a parte que nós temos material de consumo, o serviço que é contratado, de pessoa jurídica que é utilizado, né? Toda a manutenção do gabinete está vinculada a essa despesa aí. Lembrando que o do do bombeiro é de 365 mil, né? E nós temos um aporte para o gabinete de 1.210.000, que está envolvendo desde os salários dos funcionários atrelados ao gabinete, como os subsídios também, como já falei, do prefeito, e despesas de consumo do gabinete, material de escritório, outras despesas que tem para o funcionamento durante o ano. Nessa questão aqui da Secretaria de Segurança Pública, houve uma representação no Ministério Público e caso haja algum impedimento que não saia de momento à guarda no próximo ano, esse montante pode ser direcionado para outra secretaria? O orçamento ele é uma previsão, tá? Evidentemente que existe até previsão legal de se remanejar recursos, né, de uma secretaria. Como é fonte 1, é fonte de recurso, o remanejamento é permitido por lei, tá? Então, assim, tendo necessidade de algum remanejamento, não só da secretaria, mas de qualquer outra diretoria, é possível fazer os remanejamentos. Quando não é verba vinculada, tá? A gente consegue, a lei permite remanejar o recurso. Nenhum dos vereadores mais quer fazer alguma pergunta? Passa a palavra para a doutora Mirna, vereadora Mirna. Eu fiquei com uma dúvida, Júlio, ali onde, no item 2, por órgãos de governo, tem ali a previsão, né, fiscal e de seguridade. Alguns consta a seguridade, outros não. Você poderia explicar melhor isso? Tá, na verdade, essa divisão, né, a Secretaria do Tesouro Nacional ela divide o orçamento em fiscal e em seguridade. Se a gente verificar na questão, foi de despesas, né, que a vereadora perguntou, né? Sim. A gente olhar na questão de despesa, seguridade são os órgãos que atendem... Aqui, Receita. Ou da Receita, ou também da... Então, vamos falar um pouco da Receita, então. Ela é dividida em fiscal e seguridade, né? Tem no caso de receitas, tem algumas receitas que são vinculadas à área social, por exemplo, assistência social, outros recursos que são vinculados, eles entram como seguridade social. E as outras receitas que não têm esse vínculo, ela enquadra como fiscal. Então, nós podemos citar aqui a parte de impostos, né? O IPTU, tal, ele está como fiscal. E se a gente tiver alguma receita, tanto de impostos ou de taxa, vinculada à área social, ela entra na questão de seguridade social. Da mesma forma, a despesa, se a gente olhar, nós temos a divisão também, seguridade e fiscal. Aquilo que a gente olhar nas despesas, a gente vai poder observar que aparece na assistência social, na saúde, no Instituto de Previdência, que trabalha com segurados. Então, é uma divisão que é feita de acordo com a norma da Secretaria do Tesouro Nacional, que faz essa divisão no orçamento. Entendi. Muito obrigada. Mais alguns vereadores? Com a palavra, o vereador Bibaia. Boa noite, Júlio. Boa noite, Adriano. Boa noite. Vereadores, presidente público. Aqui, Júlio, da assistência social, da Secretaria de Assistência Social. O ano passado,
se eu não me engano, foi 8 milhões o ano passado, e para esse ano, e o ano passado. E esse ano, que nós estamos aprovando para a Receita de 2020, está 10 milhões e 58. Essa pergunta, sem dúvida, eu queria fazer, e vou fazer para o secretário, que no plano municipal de assistência social, ele diz no seu relatório, no seu plano de governo, no seu plano de assistência social, que iria radicalizar a pobreza no nosso município, com aquele valor de 8 milhões. E esse valor de 10 milhões hoje, que está sendo autorizado para a Secretaria de Assistência Social, eu sei que você não faz parte da assistência, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você como secretário. Você acha que esse 10 milhões está sendo bem aplicado na Secretaria de Assistência Social, esse 10 milhões? Porque o ano passado, e esse ano também, foi estipulado um valor X, e o problema não foi solucionado. E estamos aumentando o valor aqui para 10 milhões, e o problema continua o mesmo. Você, como secretário de Finanças, junto com o Adriano, o que você poderia fazer, junto com o secretário de Assistência Social, para melhorar ou radicalizar a pobreza do nosso município? Então, vereador, em relação a esse ano, nós tivemos em termos de valores, né, foi incluído esse ano no orçamento também, justificando o valor, o Centro Dia do Idoso, que é uma ação que foi construído o prédio e não estava em funcionamento, então, a partir do ano de 2020. Evidentemente que a assistência social, o trabalho dela é garantir os direitos, né, às pessoas, né, é o trabalho disso aí. Evidentemente que ela vai também ao encontro dessas pessoas que são vulneráveis, para que os serviços que tanto o município, o Estado ou a União, né, possam oferecer. Então, é um trabalho realmente de se fazer, de levar que essas pessoas tenham acesso aos direitos. A erradicação da pobreza também envolve outro aspecto econômico, não é só a questão social. Através da assistência, eles têm, né, as ferramentas de como, através do CRAS, dos CREAS, de estar auxiliando essas pessoas aí, que a ferramenta é a rede de assistência social que faz com que as pessoas que mais necessitam tenham acesso ao serviço. Então, assim, a gente vê que é um trabalho. Esse ano, a diferencial que a gente está falando também, houve um incremento tanto na questão de CRAS, né, para atender algumas demandas, o orçamento está prevendo, a questão do idoso, que havia também essa ausência aí do funcionamento do Centro do Idoso. Então, é um esforço em conjunto da Secretaria de tentar fazer que as pessoas realmente saiam dessa linha de pobreza. Há um trabalho também que eles fazem, que é os cadastros, né, sociais via governo federal, e que ajuda essas pessoas a saírem dessa faixa de dificuldade aí que elas vivem. Outra pergunta, Júlio, a respeito da saúde. Estamos aqui no valor de 48 milhões e 818. E a atenção básica, essa atenção básica é 12 milhões e 925 e 500. Essa atenção básica aqui no nosso município tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que provavelmente não está cadastrado lá no município. Não está cadastrado em Brasília. Esse valor de 12 milhões sai para pagar o pagamento dos profissionais que estão trabalhando, atuando no município. Mesmo assim, não está cadastrado lá em Brasília. Eu te pergunto, se esse valor que está sendo estipulado de 12 milhões aqui, que está aqui no documento, se o NASF estivesse cadastrado lá em Brasília,
esse valor que viria para o NASF não teria um dinheiro a mais no município para trabalhar em prevenção, prevenir e promoção à saúde? Sim, nós temos na verdade, em 2018, né, foi criada essa equipe do NASF, a prefeitura contratou para montar essa equipe e fez, se habilitou, né, porque tudo você tem que se habilitar no Ministério da Saúde para receber. Então, até hoje, a gente não recebe o recurso, né, e realmente, se o município se habilitar a receber esse recurso, evidentemente, é um recurso que vem para a atenção básica e vai aumentar o valor destinado à atenção básica. Então, realmente, hoje a gente tem essa equipe do NASF, mas pagando com recursos próprios. E se o Ministério da Saúde habilitar o município, né, e destinar o recurso, porque muitas vezes a gente é habilitado, mas o recurso não vem. Tem um tempo para acontecer o repasse. Não é habilitado e já imediatamente o recurso chega para o município. Mas, realmente, seria um maior recurso para a atenção básica e ajudaria muito o município. Obrigado, Júlio. Tem mais uma pergunta, Júlio. Com relação à Secretaria da Vila de Alfredo Guedes e áreas rurais, por ser uma secretaria diferente, né, ela não envolve todo o município, eu queria entender que despesas estariam incluídas aqui nessa secretaria, que dá um montante de R$ 57.500 por mês. A Secretaria, né, de Alfredo Guedes, nós temos os funcionários que lá atuam, né, que a maior parte desse valor destinado no ano de R$ 690 mil, nós temos aí 572 mil destinados aos funcionários que lá trabalham na nossa Vila de Alfredo Guedes. E mais um valor que é manutenção, alguns serviços que são custeados pela prefeitura para manutenção da Vila de Alfredo Guedes. Então, praticamente o custeio dos serviços que são realizados lá. Aqui também, por exemplo, lá nós temos um PSF, né? Não está inserido aqui, porque a despesa da saúde está no orçamento da saúde. A educação tem as escolas, está inserido a despesa da escola. Tá. Aqui é praticamente para a manutenção ali da vila das despesas gerais. Então, esse valor é específico para essas funções aí que são atendidas lá em Alfredo Guedes. Quando tiver algo mais assim específico, algum projeto, né, pode ser que o meio ambiente também possa lá realizar alguma tarefa lá e vai ser feito com recursos do meio ambiente. Mas aqui é para o dia a dia da manutenção lá do distrito de Alfredo Guedes. Então, por exemplo, o que é do meio ambiente daqui? Funcionários, despesa de combustível, despesa de manutenção de veículo, tudo isso é pago pela Secretaria de Meio Ambiente. Sim. As obras, Secretaria de Obras. Eu estou querendo entender o que sobraria para Alfredo Guedes realmente. Se caso, por exemplo, olha, precisou fazer uma intervenção lá, obras foi realizar isso, é do recurso de obras. Né? Por exemplo, olha, nós tivemos iluminação pública, precisou substituir uma lâmpada, vai sair da Secretaria de Tecnologia, TI. Então, esse orçamento a gente vem construindo ele, até porque até anteriormente, né, ele estava atrelado à Secretaria de Administração, né, e, como eu falei, as despesas do dia a dia, lá, a rotina deles lá do dia a dia. Mas outras intervenções, caso dependendo da área que for, tem saído o recurso de cada área lá para destinados ao Alfredo Guedes. Ok, obrigada. Pergunto se alguém do público presente deseja se manifestar em relação ao projeto. Pode. Pode tirar todas as dúvidas agora, porque é o momento. Sim. Queria agradecer também a presença do José Roberto Capelari. Seja bem-vindo nessa casa. A esposa e a filha do Júlio
e os demais aqui presentes. Ô, Júlio, desculpa a minha insistência, mas eu acho que esse assunto da Myrna ele é bem pertinente e eu acho que a gente tem que ter bastante transparência na questão dos gastos, né? Pelo que eu entendi, então, R$690 mil no ano, 90% é salário. Sim, deixa eu pegar o número aqui. 85. 570 mil. 570. Quantos funcionários são, Júlio? Você sabe de cabeça? Olha, eu vou ficar devendo, eu não tenho essa informação, mas posso te passar posteriormente com os funcionários que nós temos lá. E voltando no que a Myrna disse, então todos os serviços, né, como meio ambiente, construção, tudo que for para lá entra no rol, entra na questão do custo do serviço da prefeitura e, na realidade, esse dinheiro nós estamos pagando um salário, 2, 3, de algumas pessoas lá. Né? Um investimento... Assim, quando eu falei errado. meio ambiente, dependendo de alguma situação, mas nós temos o pessoal lá que faz a manutenção do dia a dia lá, né? Então, fazer a limpeza da rua, tem um pessoal lá, tem uma equipe lá que faz isso daí. Evidentemente, quando tiver alguma, que eu falei, uma intervenção, né? Por exemplo, a obra, se for fazer alguma intervenção lá, o recurso é de obras. Nós não temos uma previsão aqui para fazer alguma... O Adriano quer fazer um complemento aqui. Só complementando, Dudu, é assim, basicamente aquilo que você falou, os recursos quase na sua totalidade são para a folha. Porém, vamos dar um exemplo, lá tem a rodoviária, então, precisamos, né, passar uma tinta lá, pintar a rodoviária e tal, aí sairia dentro estaria alocado aqui dentro do próprio orçamento da secretaria. Coisas de pequena monta, vamos dizer assim. E aí é como o Júlio estava falando, caso, né, seja uma obra de recap, vai sair dentro da Secretaria de Obras ou de Meio Ambiente, enfim. Basicamente seria... Eu entendi, Adriano. É que nós, como vereadores, quando nós estamos olhando aqui, nós vemos um montante desse, apesar de estar no meio de números muito maiores, mas é um montante, né, Myrna, de grande expressão, a gente imagina que o bairro está recebendo um investimento em cima disso. Mas, na realidade, não está. Na realidade, nós estamos pagando salário e, pelo que eu vejo, da maneira como está sendo, uma associação faria esse serviço, porque hora da poda é o meio ambiente que vai. Na hora de fazer um recap, é a construção. O SAI? Né? O SAI. A escola tem a diretora, tem a educação que cuida. Então, fica uma interrogação nesse investimento. É só isso daí. O senhor me dá uma parte? Duas. Só para começar a desvendar o mistério um pouco para o senhor. Eu fiz um requerimento essa noite, que entrou na pauta, e eu puxei pelo site. Tem um funcionário lá que nos custa R$160 mil por ano. Um funcionário. Só que eu fiz um requerimento e eu estou esperando a resposta para as devidas providências. Mas tem um funcionário lá que custa ao município R$160 mil ano. Fora carro, combustível, acho que celular e... E fora os processos no fórum. Por aí vai. Muito obrigado. E só uma questãozinha, talvez não seja nem essa oportunidade, mas já que estamos aqui, eu vou aproveitar para perguntar. Alfredo Guedes e áreas rurais. Áreas rurais seria o quê? Construção de estradas, reforma de estradas? Isso não seria do meio ambiente? O meio ambiente não realiza esse trabalho? Eu não entendo essa questão aí. De onde sai? Então, essa secretaria está vinculada também à questão de áreas rurais. O meio ambiente também tem atendido, até porque, se a gente for olhar a questão de maquinário, né, na utilização, envolve também a parte de obras, porque os maquinários estão destinados. Aí é um esforço comum de estar utilizando os equipamentos, até porque nem o meio ambiente não tem os maquinários, todos os maquinários, quando precisa, é pedido o apoio, né, na questão de
das máquinas aí para melhorar as estradas. E onde entraria Alfredo Guedes nessa questão da área rural? Então, áreas rurais, eu falo assim, a questão de estar verificando, ajudando não a execução, porque a execução, não, como eu falei, não está vinculada, ela não tem todos os equipamentos para se fazer, mas ajudaria a identificar os problemas nas áreas para que as demais outras secretarias pudessem também intervir, né, favoravelmente. Ok, obrigada. Queria pedir perdão à sua família, Júlio, mas eles já são de casa já. Tendo atingido os objetivos, gostaria de agradecer a presença de todos e aproveito para informar que a próxima audiência para a nova discussão do projeto e das possíveis emendas que poderão ser apresentadas será realizada no dia 7 de novembro de 2019, às 18 horas, neste mesmo local. Declaro por encerrada a presente audiência e agradeço já a todos os presentes e ao Julinho e ao Adriano, que mais uma vez vem nos prestar um excelente trabalho, uma explicação, vem cuidando do coração que é a finança. Muito obrigado a vocês, que Deus possa abençoar a cada dia mais. Também agradeço e que Deus abençoe a todos. Amém, Paulinho, e que Deus nos abençoe. Obrigado.